Você realmente acredita que conhece toda a verdade bíblica? Então, me responda. O que aconteceu com as mulheres que se casaram com anjos caídos? A fala dos Nefilins menciona os anjos que abandonaram o céu por amor, mas há um silêncio ensurdecedor sobre o destino das esposas mortais. Por quê? Prepare-se para descobrir segredos que foram deliberadamente ocultados da humanidade. O arcanjo Miguel executou uma justiça tão terrível sobre essas mulheres que até hoje suas consequências ecoam em nossas vidas. Algumas foram transformadas em constelações eternas, outras vagam como espíritos entre dimensões. Mas o mais chocante é descobrir que suas linhagens espirituais ainda existem entre nós. E há uma revelação final sobre estas descendentes que pode explicar certas capacidades sobrenaturais em mulheres modernas. Algo tão perturbador que Miguel selou esta verdade até os últimos dias. Fique até o final. Esta revelação sobre nossa própria natureza espiritual pode mudar tudo o que você pensa sobre fé e realidade. Então, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para essa mensagem de fé chegar para mais pessoas. Nas alturas celestiais, onde a luz de Deus dança em eternos cânticos de adoração, 200 anjos vigilantes contemplavam a terra com crescente. Eram os Grigori, guardiões designados para observar a humanidade. Nescente, mas, jamais, contudo, seus corações angelicais começaram a arder com desejos que transcendiam sua natureza divina. Sem, Jaza, o líder rebelde, olhou para seus irmãos com olhos flamejantes de Irmão sussurrou com voz que ecoava como trovão distante. Por quanto tempo permaneceremos como meros espectadores? Vemos a beleza das filhas dos homens florescer como rosas no jardim divino, e nossos corações clamam. Por mais do que observação silenciosa, os vigilantes reuniram-se no monte Horman, onde o céu se curva para beijar a terra. Ali, sob as estrelas que testemunharam a criação do mundo, fizeram um pacto que abalaria os fundamentos do cosmos. Jerimos Tedus declarou, sem Jaza, e nos comprometeremos mutuamente com maldições. Assim, se alguns de nós recuarem, todos partilharemos da mesma condenação. O juramento foi selado com palavras que cortaram o ar como lâminas de fogo. Anjos, criados para servir ao Altíssimo, escolheram a rebelião. O momento ressoa ainda hoje nos mistérios não revelados da fé, pois foi o primeiro grande cisma que abriria caminho para horrores inimagináveis. Mas eles não sabiam que nos céus mais altos o arcanjo Miguel já desembainhava sua espada de justiça celestial. Como mariposas atraídas por chamas divinas, as filhas dos homens foram misteriosamente conduzidas às encostas sagradas do Monte Horma. Não por ou capricho, mas por uma força magnética que transcendia a compreensão mortal. Os anjos rebeldes, agora manifestos em forma corpórea de beleza indescritível, exerciam sobre elas um fascínio sobrenatural. Istahar, Naama, Agra, Batimat, nomes que ecoariam através dos séculos como símbolos de tentação, e estas mulheres, escolhidas entre as mais belas de suas gerações, caminhavam como em transe pelas trilhas montanhosas, seus corações pulsando com uma paixão que não compreendiam totalmente. Os vigilantes aguardavam em vales ocultos, onde cascatas celestiais corriam como lágrimas de cristal, e flores de espécies inexistentes perfumavam o ar com fragrâncias do paraíso. Contrast era perturbador, seres de luz eterna, cortejando criaturas de carne e tempo, limitado numa dança cósmica de sedução que violava as próprias leis da criação. Venham, filhas da terra, sussurravam os anjos com vozes mais doces que melagem. Partilharemos convosco segredos que farão de vocês mais que mortais. Conhecerão mistérios que nem mesmo os profetas ousam sonhar. As mulheres, hipnotizadas pela presença angelical, não percebiam que cada passo as levava mais longe da proteção divina. O Monte Herman tornara-se um portal entre dois mundos, e elas eram as chaves involuntárias que abririam portas que deviam permanecer seladas para sempre. Mas nos céus,
uma tempestade de justiça divina começava a formar-se, e o nome dela era Miguel, sob luares que pareciam lágrimas de prata derramadas pelos céus. Celebraram-se os casamentos proibidos que marcariam o início do fim de uma era. Não eram cerimônias simples, mas rituais cósmicos, onde o sagrado e o profano se entrelaçavam numa sinfonia de beleza e blasfêmia. Os anjos vigilantes, agora completamente materializados, tomaram para si as filhas dos homens como esposas. Azazel desposou a Bela, Star ensinando-lhe os segredos da magia e da sedução. Cocabiel uniu-se a Naamá, revelando-lhe os mistérios das estrelas e do tempo. Cada união era selada com juramentos que ecoavam através das dimensões. Pelo poder fluem minhas veias celestiais, declaravam os anjos, faço-te mais que mulher mortal. Partilharei contigo a eternidade que carrego, e nossos filhos serão como deuses sobre a terra. Essas, envolvidas em êxtase sobrenatural, não compreendiam completamente o peso das palavras que ouviam. Os banquetes de núcias duravam noites inteiras, iluminados por fogos que nunca se consumiam e animados por músicas que faziam as montanhas dançarem. Anjos serviam iguarias celestiais, e as noivas mortais provavam sabores que existiam apenas nos jardins do Éden. Mas beijo trocado, em cada promessa sussurrada, uma mudança cósmica estava. Curso. As leis naturais curvavam-se e quebravam-se. O DNA angelical misturava-se com a essência humana, criando algo que jamais deveria existir. Enquanto os amantes celestiais celebravam sua união proibida, Miguel recebia ordens diretas do trono de Deus. A paciência divina havia chegado ao fim, e a espada da justiça celestial estava prestes a descer. Das uniões impossíveis nasceram os Nefilins, criaturas que abalaram os próprios fundamentos da criação. Não eram apenas gigantes em estatura, mas aberrações cósmicas que carregavam em si poder angelical, corrompido, e paixões humanas descontroladas. Mauai, filho de Baraquel, emergiu do ventre materno já com 3 metros de altura, seus olhos brilhando com fogo celestial. Oriá, descendente de Senjazá, possuía força suficiente para mover montanhas e velocidade que rivalizava com o vento. Estes primogênitos híbridos cresciam em semanas, o que humanos normais levavam anos para desenvolver. As esposas dos anjos caídos assistiam, entre fascínio e horror, ao crescimento desnatural de suas crianças que devoravam o equivalente a rebanhos inteiros. Que dominavam artes guerra que ainda não haviam sido inventadas. Adolescentes que conversavam com demônios como se fossem amigos de infância. Tornaram-se heróis para alguns guerreiros lendários, cujos feitos enchiam os mortais de admiração, mas eram também monstros que aterrorizavam vilarejos inteiros, consumindo recursos, como gafanhotos divinos e estabelecendo reinados de terror por toda a terra. Mãe, perguntou certa vez Mauai, a sua progenitora mortal, por que os outros homens nos temem tanto? A mulher, olhando para o filho que já superava em muito sua própria altura, respondeu com lágrimas nos olhos. Porque, meu filho, você carrega em si tanto a glória do céu quanto a maldição da desobediência. Os nefilins multiplicaram-se, e com eles, a corrupção espalhou-se pela terra como praga celestial. Era chegado o momento de Deus intervir, e sua escolha para executar a justiça divina foi clara e terrível. Miguel, o arcanjo da Guerra Santa, a própria terra começou a gemer sob o peso da corrupção angelical. As estações perdiam seu ritmo natural. Os anime comportavam-se de forma estranha, e o sangue derramado pelos nefilins criava rios escarlates que corriam contra as leis da física. O planeta, como criatura viva, clamava por justiça aos céus. Gabriel, Rafael, Uriel e Miguel, os 4 arcanjos supremos, apresentaram-se diante do trono eterno do Altíssimo. Senhor dos exércitos, declararam em uníssono: a abominação espalha-se pela terra como veneno celestial. Os vigilantes corromperam a humanidade,
e seus descendentes ameaçam destruir toda a ordem da criação. A voz de Deus ecoou, através das dimensões como trovão que abala universos. Vai tudo ima. Paciência chegou ao fim. Os anjos rebeldes conhecerão prisões eternas. Os Nefilins serão varridos da face da terra, mas as esposas dos anjos caídos. Aqui a voz divina pausou, carregada de uma mistura de tristeza e justiça. E elas também devem enfrentar as consequências de seus atos. Miguel inclinou-se respeitosamente. Que será feito delas? A resposta chegou como sentença divina. Tu, Miguel, descerás com poder para executar minha justiça. As mulheres que se uniram aos rebeldes partilharão de sua maldição, mas não de forma idêntica. Seus destinos serão selados conforme suas participações na corrupção. Julgamento havia sido decretado. Não apenas os anjos vigilantes e seus filhos, gigantes, enfrentariam a ira divina, mas também as mulheres mortais, que haviam participado da maior transgressão cósmica da história. O arcanjo Miguel recebeu autoridade total para executar a sentença. E assim, com a espada da justiça celestial desembainhada e o mandato divino gravado em seu coração angélico, Miguel preparou-se para descer à terra e alterar para sempre o destino das esposas dos anjos caídos, com trovões que rasgaram os céus e relâmpagos que iluminaram toda a terra. O arcanjo Miguel desceu do trono celestial, investido de poder absoluto para executar o julgamento divino. Sua chegada não foi silenciosa. Montanhas tremeram, mares agitaram-se e toda a criatura viva sentiu a presença da justiça divina aproximar-se. Miguel não veio sozinho. Legiões angelicais o acompanhavam, guerreiros celestiais, cujas armaduras brilhavam mais que 1000 sóis, e cujas espadas cortavam não apenas carne, mas a própria essência espiritual. O exército divino estabeleceu acampamento nas nuvens, transformando o céu numa fortaleza de guerra santa. A primeira tarefa era localizar os anjos vigilantes e suas esposas mortais. Miguel, com visão que penetrava todos os véus e disfarces, encontrou-os espalhados por diversas regiões da terra primitiva. Alguns escondiam-se em cavernas profundas, outros em palácios construídos por seus filhos nefilins. Mas nenhum escapou ao olhar penetrante do arcanjo supremo. Sem jaza, declarou Miguel, com voz que ecoava como o julgamento final. Você e seus companheiros conhecerão prisões eternas, mas primeiro testemunharão o que acontecerá àquelas que escolheram. Amar-vos. A declaração carregava um peso terrível, pois implicava que o sofrimento das esposas seria usado como parte da punição dos anjos rebeldes. O plano de Miguel era meticuloso e implacável. Cada esposa seria julgada, individualmente, conforme seu grau de participação na corrupção e sua resistência ou aceitação das revelações proibidas recebidas de seus maridos angelicais. Mas quando Miguel começou a executar a justiça divina sobre as esposas dos anjos caídos, o que aconteceu foi tão terrível que os próprios céus choraram lágrimas de compaxo. Quando Miguel iniciou o julgamento individual das esposas, revelou-se uma tragédia cósmica de proporções inimagináveis. Cada mulher enfrentou um destino específico baseado em sua participação na corrupção celestial, mas nenhuma escapou completamente às consequências da união proibida. Star, esposa de Azazel, havia aprendido feitiçarias e arte de sedução que corromperam gerações inteiras. Miguel, com um olhar que penetrava sua alma, declarou: você ensinou às filhas dos homens a vanidade, e sua punição será carregar eternamente o peso da beleza que se tornou maldição. Star foi transformada numa constelação celestial, condenada a brilhar nos céus como aviso eterno, sua beleza preservada, mas inalcançável. Naama, que aprendera os segredos das estrelas e do tempo, recebeu destino ainda mais terrível. Você corrompeu o conhecimento sagrado vagara entre os mundos como espírito errante, consciente de todos os futuros possíveis.
mas incapaz de alterar qualquer um deles. Sua consciência foi expandida para abranger séculos, tornando-a testemunha eterna do sofrimento que ajudou a causar. Outras esposas sofreram metamorfoses diversas. Algumas tornaram-se espíritos dos ventos, eternamente lamentando seus amores. Outras foram seladas em cristais nas profundezas da terra, aguardando um julgamento final ainda por vir. Mas o destino mais trágico foi reservado para aquelas que genuinamente se arrependeram. Miguel, revelando uma faceta de compaixão divina, ofereceu-lhes uma escolha terrível. Podem ter seus pecados perdoados, mas nunca mais lembrarão de seus amores angelicais, nem de seus filhos nefilins. Viverão como mortais comuns, mas carregarão nas almas uma tristeza. Algumas aceitaram o esquecimento piedoso, outras preferiram manter suas memórias e enfrentar as consequências eternas. A escolha que fizeram ecoaria através de todas as gerações futuras. A maldição divina que Miguel executou sobre as esposas dos anjos caídos estendeu-se como ondas invisíveis através de toda a linhagem feminina da humanidade. Não apenas as culpadas diretas sofreram, mas todas as filhas de Eva carregariam marcas sutis daquela transgressão cósmica original. Por causa do que vossas irmãs fizeram, declarou Miguel com voz carregada de tristeza, as mulheres enfrentarão tentações especiais. Algumas serão mais suscetíveis a espíritos sedutores. Outras desenvolverão intuições que as conectarão perigosamente com realidades celestiais. Simultaneamente, o arcanjo executou a extinção dos nefilins. Não foi uma batalha convencional, mas um ato de poder divino que varreu os gigantes da terra como ventania cósmica. Os filhos híbridos dos anjos caídos, com toda sua força sobrenatural, não puderam resistir à autoridade angelical suprema. Malaiória e todos os seus irmãos gigantes pereceram num único dia. Suas mães mortais assistiram impotentes à destruição de seus filhos sobrenaturais. O pranto que se ergueu da terra naquele dia foi tão intenso que as próprias pedras choraram e os rios mudaram de curso para evitar carregar tantas lágrimas. Mas os espíritos dos nefilins, mortos, não descansaram. Privados de corpos físicos, tornaram-se entidades errantes que vagueiam pela terra, buscando novos hospedeiros e perpetuando a corrupção de formas mais subtis. Miguel percebeu que sua missão estava apenas começando. As sobreviventes carregaram o luto de mães que perderam filhos divinos. Algumas enlouqueceram com a dor, outras dedicaram suas vidas restantes a rituais de invocação, tentando desesperadamente comunicar-se com os espíritos de seus. E assim, iniciou-se uma guerra invisível que perduraria através de anos. Após a destruição física dos nefilins, Miguel enfrentou um desafio ainda maior: separar e aprisionar as almas dos híbridos mortos e de seus pais angelicais. Esta operação exigiu que o arcanjo descesse às profundezas do Sheol, nos abismos onde realidade e pesadelo se entrelaçam. O abismo não era simplesmente um lugar, mas uma dimensão onde as leis da existência funcionam diferentemente. Ali, Miguel encontrou-se face a face com Senjasa, Azazel e os outros vigilantes, agora aprisionados em correntes de fogo eterno, mas ainda conscientes e furiosos. Miguel rugiu Senjasa, com voz que ecoava como vulcão subterrâneo: você pode aprisionar nossos corpos, mas nossos filhos são eternos. Seus espíritos já se espalham pela terra e nossas esposas carregam nossa herança em suas almas. O arcanjo, imperturbável, respondeu com autoridade divina: seus filhos conhecerão prisões específicas, separados conforme seus graus de corrupção. Alguns aguardarão o julgamento final em câmaras de gelo, e outros permanecerão conscientes para testemunhar o sofrimento que faz. A separação das almas foi um processo complexo. Miguel criou dimensões prisão diferenciadas. Os espíritos dos nefilins violentos foram selados em abismos de fogo. Aqueles que haviam mostrado alguma compaixão foram colocados em sono até o dia do julgamento final. Mas um grupo especial de almas híbridas
recebeu destino diferente. Estes, declarou Miguel, permanecerão conscientes e próximos à Terra. Serão observadores eternos, testemunhando como sua corrupção afeta as gerações futuras. Talvez assim, desenvolvam arrependimento genuíno. Durante este processo, Miguel descobriu algo perturbador. Algumas das esposas dos anjos caídos ainda mantinham conexões espirituais com seus maridos. Essas ligações precisavam ser cortadas, mas fazê-lo implicaria consequências irreversíveis para as mulheres envolvidas. Para evitar que o conhecimento da corrupção angelical se espalhasse pelas gerações futuras, Miguel executou uma operação de apagamento cósmico que alteraria para sempre a relação entre humanidade e memória divina. Utilizando-se celestiais de poder inimagável, o arcanjo criou um véu de esquecimento que cobriu a terra como névoa espiritual. Memória coletiva da humanidade foi filtrada, removendo detalhes específicos sobre os anjos caídos e seus filhos, gigantes, deixando apenas ecos distorcidos que se transformariam em mitos e lendas. As gerações futuras, declarou Miguel enquanto gravava, símbolos de poder, nas dimensões invisíveis, lembrarão apenas sombras desta verdade. Falarão de gigantes e heróis antigos, mas não compreenderão a origem celestial da corrupção. Mas o lacre tinha uma falha intencional. Miguel, seguindo ordens divinas específicas, deixou chaves de memória, escondidas em textos sagrados e revelações proféticas. Assim, chegasse o tempo apropriado nos últimos dias, a verdade completa poderia ser restaurada. As esposas dos anjos caídos foram especialmente afetadas por este processo. Aquelas que escolheram manter suas memórias descobriram que ninguém mais acreditava em suas histórias. Tornaram-se testemunhas solitárias de uma verdade que o mundo esquecera. Algumas dessas mulheres tentaram preservar o conhecimento através de tradições secretas, rituais e escritos ocultos. Outras sucumbiram à loucura de carregar verdades que não podiam compartilhar. Miguel observava tudo com uma mistura de satisfação e tristeza. A justiça divina havia sido executada, mas o preço fora alto. A terra estava protegida da corrupção direta, mas os espíritos errantes dos nefilins continuavam a vagar, procurando formas de influenciar a humanidade. A guerra entre luz e trevas apenas mudara de temática. Embora os corpos dos nefilins tivessem sido destruídos e suas almas aprisionadas, algo inesperado aconteceu. Fragmentos espirituais dos híbridos conseguiram escapar ao lacre de Miguel, iniciando uma guerra invisível, que perduraria através dos milênios. Estes espíritos errantes não possuíam a força total de seus originais, mas mantinham inteligência maliciosa e sede de vingança contra a humanidade que testemunha sua queda. Vagueavam pela terra como ventos de corrupção, procurando hospedeiros humanos susceptíveis à sua influência. Miguel percebeu rapidamente esta falha em seu laker. Pai eterno, clamou aos céus. Os fragmentos escaparam. Como devo proceder? A resposta divina foi clara, mas terrível. Deixe-os vagar, Miguel. Serão parte da provação final da humanidade, mas estabelece guardiões permanentes entre os homens. O arcanjo então iniciou um programa secreto de proteção angelical, designando anjos menores para vigiar constantemente a terra e intervir quando necessário. Estes anjos guardiões trabalhariam em segredo, protegendo especialmente as linhagens descendentes das mulheres que se arrependeram genuinamente. Mas os espíritos dos nefilins desenvolveram estratégias próprias. Obrigado por assistir.